Benção demais, bom demais, né? Rapaz, aqui o que não falta é revelação, glória a Deus. Quem não sabe, uma das especialidades do Eisen é recuperar nariz. E nariz é uma coisa séria, porque o primeiro contato que o homem teve com Deus foi no nariz. Por isso, um nariz com defeito é uma espiritualidade comprometida. Porque Deus soprou nas narinas o fôlego da vida. E tem muita gente aí que andou enfiando o nariz onde não devia. O espremer do nariz produz sangue, a respiração fica comprometida e às vezes ele está perturbado a cabeça. Glória a Deus, irmão. Você sabe o que eu estou falando. Amém? Não é verdade, Jair? O nariz está torto, não aponta o rumo certo. Está fechado, não alimenta a alma. Então, por isso nós acabamos de receber aqui um corretivo nas narinas. Testemunho para encher nosso ar, nossa vida de fôlego, de vida, de inspiração. Amém? Glória a Deus. É um sopro, um vento, um fôlego. Por isso aqui você não pode distrair, não, irmão. Porque tem gente que senta aqui e fica esperando sem liturgia e passou. Você fala, uai, passou. Por isso que ainda bem que grava para depois você chegar em casa e recuperar, tá bom? Glória a Deus. Amém, irmão Mateus? A alegria do irmão Mateus, ó. Marcelinha tá ali. Amém demais. Já compartilhou um testemunho lá no Instagram. Quem não segue a Marcela ainda, vai seguir, está lá no Instagram, uma mensagem maravilhosa. Ela com a maior doçura. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Onde a Marcela bate, não sai nem sangue. Amém? Antes da gente continuar, eu queria mostrar uma imagem aqui. Você fotografa, grava o endereço. Põe para mim, Daniel. E hoje à noite... Está duplicada aqui a imagem. Hoje à noite, lá na T15, né, a nova congregação Sal da Terra, que está sendo plantada aqui em Goiânia, passa agora para um endereço mais permanente, pelo menos aí nos próximos 1 ano ou 2. É lá na T15, número 1460, lá no setor Bueno. Então, o pessoal preparou o local, está muito legal lá. Alguns irmãos nossos, irmãos de várias congregações, é uma força-tarefa. Então, líderes de várias congregações, gente aqui do Alfa, gente lá, irmãos lá do CMA, irmãos lá do Alto da Glória e outras congregações estão participando desse esforço de plantar mais uma congregação Sal da Terra aqui em Goiânia, agora ali no setor do Alto Bueno, tá bom? Então fotografa aí, guarda o endereço. Você conhece alguém que mora lá na vizinhança? A reunião lá é às 18 horas, tá bom? Então 18 horas tem um encontro lá para quem quiser participar ou quem quiser levar alguém que principalmente mora ali na região, tá bom? Valeu, obrigado aí. Amém demais. Bom dia para todo mundo. Bom dia, família, alegria a gente estar junto aqui, poder compartilhar daquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós. E hoje, na nossa conversa aqui, eu queria começar uma conversa que começou na mesa do nosso PG, do nosso grupo de comunhão. Enfim, nós temos ali todas as quintas-feiras à noite alguns casais se reunindo para meditar na Bíblia. E uma das coisas que, para nós, Sal da Terra Alfa, que é uma das coisas mais ricas que a gente tem experimentado em Deus aqui, todos vocês que engajam, que abrem o seu coração, abrem a sua empresa para receber amigos e amigos para tratarem junto da intimidade, deixar que o Evangelho atravesse a gente. Nós temos vivido algo muito legal, que é quando a gente pode ir para um pequeno grupo, um grupo menor, e todo mundo poder compartilhar algo. A gente poder abrir o texto e não vir somente com algo, com os pontinhos já detalhado, com algumas informações, não, mas você poder meditar em casa e poder compartilhar. E a gente tem vivido lá uma experiência muito legal, que é acompanhar o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, e como ele narra, tá, toda a história que Jesus está ensinando. E uma das coisas que, como Jesus gostava de ensinar, era através de quê? Parábolas. E Mateus, no capítulo 25, Jesus vai trazer algumas parábolas que, costurando tudo,
também pode nos ensinar algumas coisas. No primeiro culto, o Paulo Júnior até me corrigiu. Eu tinha falado que, eu estou expondo eles aqui. O Paulo Júnior falou, não, mas aqui no Evangelho não tem nada de expor, não. A gente compartilha aqui em família. Falei um pouco da Renata e do Diego, homens, um homem e uma mulher de Deus, que Deus trouxe para a nossa família, né, Bruno? Nosso PG, a nossa casa. E eu contei brevemente a experiência do que é o Evangelho encarnar, e a gente está em tempo e fora de tempo sempre pronto. Em tempo e fora de tempo, sempre assumindo o nosso lugar, a nossa vocação de falar, a nossa vocação de ser sensível, a nossa vocação de dizer coisas, de convidar na hora que é certa, que é aquela hora. E alguns 4 semanas atrás, talvez, a Dani, uma querida também, parte da nossa comunidade, ela é dentista. E por que eu estou citando isso? Porque a intencionalidade dela, e tem muitos aqui empresários de serviço, tem muitos aqui que trabalham com atendimento o tempo inteiro, que precisa treinar a equipe. Quando você treina a equipe, a pessoa vai embora, né, Diogo? Aí tem que voltar de novo, e de novo até formar a cultura. Mas eles estão vivendo uma cultura tão legal lá, esse é o testemunho do Diego, que aí mandaram uma mensagem, falaram assim, vamos... Está precisando de dentista, aquela coisa toda, enfim. Ele lembrou que precisava fazer. Eles são lá de Maceió, vieram para Goiânia agora no início do ano. E aí, vendo a mensagem, falou, estou precisando de dentista, vou nesse pessoal que está me atendendo muito bem. Mandou mensagem, já está acompanhando. E aí o Diego foi, e lá na mesa, lá na cadeirinha da dentista, na conversa lá, ela perguntou para ele, você é de alguma igreja, você é cristão? E o Diego falou isso para nós, né? Como Goiânia é diferente. Um estrangeiro, Maceió, vindo para cá, falou, como Goiânia é diferente. Todo lugar que eu vou, eles me perguntam sobre a minha espiritualidade. E aquele dia, prove a Deus essa conversa acontecer, ela conversando, e falou assim, você precisa ir no PG da minha filha e do meu genro. E aí ela, com bisturi na mão, você acha que ele respondeu o quê? É lógico. Ele falou, vou, calma, doutor, eu vou. E aí eles foram, o PG foi lá em casa, e ali a gente pôde abrir o coração. Eles abriram o coração num nível que até a Renata ficou meio assustada, falou, não, até eu estou assustado com meu marido compartilhando isso aqui. E por que eu estou falando tudo isso? Hoje eles estão caminhando com a gente, caminha pertinho da gente, experimentando em Deus novas experiências, entendendo o reino de Deus como família. Mas por que eu estou trazendo um de muitos testemunhos? Olhando daqui para cá, é muito testemunho que a gente vai ouvindo durante a semana, de como o Evangelho tem atravessado. Porque através de uma qualidade na entrega, um irmão foi convidado, aprendeu, tem aprendido, tem ensinado, tem caminhado. E essa semana, na nossa reunião, nosso encontro, a Renata pôde compartilhar, falou assim, eu quero agradecer, Bruno, vocês terem me acolhido como família. A gente almoçou na casa de vocês domingo e lembrou aquilo que a gente almoçava todo domingo na casa dos meus pais. Então, você está entendendo o que é ser igreja, meu irmão? Essa sensibilidade que a gente precisa ter, porque um movimento simples... E é interessante, não te expondo, a Renata ainda é uma mulher que ela fica muito sensível. Tudo que nós estamos falando aqui, ela está ligeira. Semana passada eu falei, amém, assim seja. Ela falou, Deus falou comigo aí. Uma coisa que parece ser simples, né? A gente lembrar que amém significa assim seja. E a Renata, muito consciente, muito racional, ela pôde compartilhar, tem compartilhado disso, e como tem sido rico para nós essa experiência. Entende, meus irmãos? Quando o Evangelho entra e a coisa vai fazendo sentido, ela fala, eu até quero crer nesse negócio, mas as coisas estão se encaixando. As coisas têm feito sentido aqui, têm feito sentido ali. É muito além de uma cartilha, muito além de dizer aquilo que é, o que não é experimentar a família. E a Renata falou algo que eu fiquei pensando, eu e a Marcela depois, falando o seguinte, o que eu tenho visto aqui é que Deus é comunhão. Eu falei, você entendeu isso aí? Você não precisa entender mais muita coisa, não. Se entendeu que Deus é comunhão, a coisa acontece, amém? E debaixo dessa palavra, eu queria ler com vocês, rapidamente, dentro de tudo que Deus quer falar com a gente essa manhã, um texto que a gente meditou essa semana lá no nosso encontro, e que tem tudo a ver com o que Deus quer falar e quer construir aqui. E por que eu trouxe essa história para a gente? Porque quando nós bebemos dessa sensibilidade em Deus, a gente está atento em tempo e fora de tempo. Quando eu estava chegando hoje aqui no primeiro culto, conversando com um amigo, ele falando, cara, como é difícil, às vezes a gente fala uma coisa, mas se a gente soubesse que o outro estava ouvindo, e o fulano era amigo do fulano, a coisa acontece. Tem hora que, nesse momento político, hoje nós vamos falar disso também, da eleição,
É interessante que aconteceu na nossa paróquia aí, pelas casas aí. Um irmão foi falar mal de um candidato, mal sabia que a irmã do candidato estava na roda. Nossa, meu Deus do céu, perdão, porque se eu soubesse que você era irmã do fulano, eu não ia falar isso, mas nós não somos tudo irmão? Será que o evangelho tem atravessado nessa sensibilidade da gente assumir o nosso lugar? Não, mas se o fulano tivesse aqui, eu não ia falar desse jeito. Ué, mas ele não é irmão também? E aí, capítulo 25 do evangelho de Mateus diz o seguinte, a gente vai ler rapidinho. Através de parábolas, Deus conta 3 momentos. E eu queria que você acompanhasse o que Jesus também quer nos ensinar através desses 3 momentos. O texto diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, o noivo se aproxima, saiam correndo para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem. Olha como Jesus está encerrando essa história. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O texto continua dizendo também: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinham 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: presta atenção nisso aqui. O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor então respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia. Esse sabichão, né, BJ? Aquele que sempre sabe. Eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Mateus, essa conversa está ficando ruim, a conversa está ficando complicada. E aí Jesus encerra esse bloco do capítulo 25, falando algo muito especial. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita. E eu queria que você prestasse atenção no que o rei está falando, no que o rei está propondo a conversa, e qual é a resposta dos 2 grupos, tanto das ovelhas, tanto dos bodes.
tanto daqueles que ouviram e daqueles que não cumpriram. Presta atenção nesse detalhe que é importante. Diz o seguinte: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Então os justos lhes responderão. Presta atenção, quem que vai responder aqui? Os justos. Senhor, quando te vimos com fome e te demos que comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e lhe acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando, Senhor, te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Quando isso? Eu não estou lembrado do que você está falando, do que você está construindo. Então o rei respondeu: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos menores dos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí ele começa a lembrar: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, e quando eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles também responderão, presta atenção nisso: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo e preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequenininhos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque é o que a palavra de Deus pode provocar em toda a nossa história, em toda a sua vida. Lá no nosso grupo, nós vamos lendo o texto e aí cada um vai compartilhando aquilo que salta aos olhos, aquilo que o texto conversa e atravessa a vida, costura dentro da vida. E eu sei que ao ler esse texto aqui inteiro, nós acabamos de ler um capítulo inteiro da Bíblia, um capítulo inteiro de Mateus. E lendo isso aqui, talvez saltou aos seus olhos, a seus ouvidos algumas coisas. Talvez o Senhor já ministrou alguma coisa para você aí, só na gente ler. Mas eu queria destacar rapidamente 3 processos desse texto. Primeira coisa, Jesus com a parábola ensina como eu e você precisamos estar pronto em tempo e fora de tempo. Dijana, tempo e fora de tempo. Se nós assumirmos o nosso lugar, sendo que nós precisamos estar pronto e preparado em tempo e fora de tempo, está tudo resolvido. Um dos nossos codinomes mais ouvidos aqui da Sal da Terra é o quê? Não, Laura, vamos fazer isso aqui? Não, meu nome é pronto. Não, fulano, meu nome é pronto. Não, isso aqui, estou pronto, pode mandar. Não, mas eu nem sei o que você vai falar, Marcos. Não, meu nome é pronto, está aqui, pode fazer. Então esse texto traz para nós uma reflexão, dizer o seguinte: será que de fato estamos preparados em tempo e fora de tempo? E por que eu digo isso? Será que em toda conversa, em todo encontro, em todo movimento, seja numa venda no seu negócio, seja no fechamento de um negócio, seja numa resposta que você precisa dar, seja no tratamento com sua família, será que nós estamos o tempo inteiro pronto, com óleo para queimar? Mesmo que o sono chegue, será que nós estamos com óleo pronto para queimar, assumindo o nosso lugar à espera do noivo? Então, se eu estou inteiro, pleno, amém, na primeira parte está tudo certo. O segundo movimento é Jesus nos inspirando, dizendo o seguinte: se você está pronto, você está pleno, agora eu quero te perguntar, aquilo que eu te entreguei na sua mão, você está multiplicando? Primeiro, você, sua identidade. Segundo, o que você está fazendo com aquilo que ele entregou? Será que nós estamos multiplicando? Não, Mateus, mas será que você está multiplicando aquilo que ele te entregou? Para alguns ele deu 5, para outros 2, para outros 1. E ele não... Para o que multiplicou 5, para o que multiplicou com 2 na mão, ele falou a mesma coisa: entre para participar, João, da alegria do seu Senhor. Não é o que você faz mais que o outro, é se você está multiplicando aquilo que ele te entregou, o dom, os talentos. Para no terceiro momento, ele talvez finalizar dizendo o seguinte: um homem bem preparado, que multiplica o que Deus entregou, tem que estar sensível para alimentar quem está com fome, para dar água para quem está com sede, para acolher o estrangeiro, para visitar o enfermo
e aquele que está preso. Isso eu não estou falando só literalmente, mas também. Quantos de nós, com muita fome, Ronaldo, já fomos alimentados um pelo outro? Doutor Silvio, quantos de nós a gente alimenta um ao outro? Quantas vezes já fui alimentado pela vida do meu irmão, naquilo que eu precisava me alimentar? Quantos já tem um testemunho aqui que pelo menos a partir dessa comunidade de fé, Sal da Terra Alfa, já se alimentou de algo que algum irmão daqui já te entregou? Levanta a mão aí. Um abraço, uma palavra, um acolhimento. Quantos de nós aqui, estrangeiros, que vieram de outros lugares e foram acolhidos aqui? Cadê os estrangeiros que já foram acolhidos aqui de alguma forma? Amém. E a gente quer chegar num determinado momento e é interessante que os dois fazem a mesma pergunta. Tantos justos, tantos prudentes, tantos insensatos fazem a mesma pergunta. Mas Senhor, onde que nós te vimos? Onde que nós te acolhemos? Onde que nós te vestimos? Quantos daqui já ficaram nus por causa de erros, de vacilos, e alguns irmãos aqui tiveram que o quê? Vestir, para que a nudez não fosse uma vergonha. E por que nós não temos feito isso? Será que no dia da conversa com o nosso rei, do reino dos céus, talvez a pergunta de todos vai ser isso, mas quando que eu te dei o que beber? Quando que eu te alimentei? Quando que eu te acolhi? E o Senhor querendo gerar em nós um lugar e um coração de sensibilidade agora para os quens Ele está entregando. Homens e mulheres que assumem quem são, que estão sempre prontos, em tempo e fora de tempo, para ser de fato aquilo que foi chamado para ser, bem posicionado, que quando recebe, mesmo que for 1 ou 5, consegue multiplicar para entregar para o seu Senhor, e está sensível aos irmãos e irmãs que precisam de água, de comida, de serem acolhidos nas suas dores, nas suas inquietações. Como é que tem sido a nossa resposta diante disso? Então eu queria começar a nossa conversa pensando nisso, em nome de Jesus. Muito bom. Muito bom, né? A forma como a gente está sendo conduzido por esse caminho desde o início do nosso encontro. O testemunho do Enzo, o empenho, a palavra da Célia, a convocação. É um caminho, é um rio, né? Essa inquietude trazida aqui pelo Mateus, esse desafio de reflexão gerado lá no grupo, né? Gerado em comunhão ao redor da mesa, e muito a propósito desse dia hoje, um dia de eleição. E aí, para poder a gente aplicar o que nós estamos compartilhando, eu vou tirar uma de ancião aqui, né? Eu vou usar meu lugar de irmão mais velho e evocar todo esse contexto à luz do dia, esse dia que se chama hoje. Eu estava escrevendo uma coisa lá, que Deus tem falado muito ao meu coração, que a ansiedade do futuro está tirando a nós a sensibilidade de contar os dias. A Bíblia diz: aprenda o dia que você está vivendo para você ter coração sábio. E as pessoas não estão aprendendo o que Deus quer ensinar à luz de cada dia, porque ela está preocupada com o futuro. Então hoje, por exemplo, em vez da gente discernir a pedagogia do dia, nós podemos estar resolvendo o futuro. Então às vezes você vai lá para a urna tentando garantir o futuro, em vez de materializar a revelação do dia. E aí, para materializar a revelação do dia, sem ser muito poético, eu queria testemunhar para vocês, como família, que antes de Deus criar tudo, Ele fez uma eleição. Então, na verdade, a primeira coisa que Deus fez no processo criativo foi uma eleição. Então, eleição é uma coisa que revela a natureza de Deus. Por quê? Porque a eleição não é uma escolha, é uma decisão. É uma decisão de quem, podendo tudo, decide fazer aquilo que revela quem ele é, e não aquilo que evidencia o que ele pode. Então, eleição não é hora de falar de poder. É hora de materializar a virtude. Aleluia, amados.
Já começa daí. Deus, na sua eleição, decidiu que aquilo que ele iria fazer revelaria a pessoa que ele é. Então a eleição não é para garantir aquilo que eu não tenho, mas é para materializar as convicções que eu carrego. Aleluia, irmão. Já começa daí. Porque está escrito em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a eleição na pedagogia de Deus não é para garantir as bênçãos que nós queremos receber. A eleição foi o caminho que Deus decidiu para revelar as bênçãos que Ele já tinha nos concedido. Ele nos abençoou e, tendo nos abençoado, Ele nos elegeu para ser instrumento de revelação da bênção que Ele já deu. Então, dia de eleição não é dia de garantir a bênção que eu estou precisando. É dia de assumir a responsabilidade de revelar a bênção que nós carregamos. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, eleição não é dia de resolver carência de ninguém. Eleição não é dia de fazer promessa de futuro. Eleição não era dia de fazer campanha, como quem está disputando um voto. Eleição era dia de patentear compromisso, independente do voto. Aleluia, irmão. Conversa nervosa. Porque é isso que vai fazer a diferença entre o escravo e o filho. O escravo é aquele que pensa o salário que ele vai receber, a recompensa que ele vai obter, a garantia que ele pretende. E o filho é aquele que assume o solene compromisso. Independente da quantidade de votos, ele tem um compromisso interior, ele tem uma vocação íntima. Ele entende que ele já foi eleito, ele não está disputando uma eleição. Ele está manifestando o fato de que ele já foi eleito. Amém, amados? Então a eleição, o dia de eleição não era dia de votar, era dia de conhecer os eleitos, que são aqueles que assumem a responsabilidade de encarnar a virtude que carregam, e não que negociam promessas no sentido de obter o cargo que pretendem. E aí, os textos lidos pelo Mateus, nessa conversa aqui, Jesus está tratando isso o tempo todo. Jesus está tratando isso o tempo todo. Jesus está falando o que é o Evangelho. Eu vou falar uma coisa para vocês, amado. Eu quero abrir meu coração aqui. Irmão, rapaz, tem umas pessoas, ela senta na frente da gente, ela fica 2 horas rezando a missa dela. É aquela ladainha, faz até fundo musical. E aí ele está tentando te convencer que ele inventou um evangelho, ele criou um evangelho, ele pegou a Bíblia e escreveu o evangelho dele. Ele fez uma arrumação usando um punhado de versículos, ele desenvolveu uma doutrina. Ele inventou a igreja dele, o evangelho dele, o esquema dele, e agora ele está querendo que Deus salve essa bagaça. Vou falar uma coisa, amado. Se Deus puser uma mão num trem desse, organizado a partir da Bíblia que ele escreveu, para salvar, o mundo está perdido. Passarinho não voa mais, minhoca não fura buraco, bactéria não come carne podre, lascou para todo mundo. Sol vira lua, lua vira sol, bagunça. Olha, eu vou falar uma coisa. As conversas que tem hora que a gente escuta assim, que a pessoa quer que Deus salve aquele trem que ele arrumou, baseado na Bíblia. Ele não percebe que se aquilo der certo do jeito que ele está pensando, lascou para o mundo inteiro. Está todo mundo perdido. Jesus perdeu o tempo dele. Jesus ia ter que voltar, falar, gente, vocês desculpa, eu estava enganado, bom mesmo esse cara aí, ele arrumou um trem agora aí, ele entendeu a Bíblia como nem eu entendi, perdi tempo na cruz.
Rumo uma fumaça aí, cheira essa fumaça, que ele está queimando um trem aí, que sai uma fumaça aí, você cheira ela, que vocês vai ter a vida que vocês sonharam. Aquilo que vocês estão escolhendo, aquilo que vocês estão definindo como relação, o que é ser pessoa, o que é sentimento, aquilo que você gosta, está salvo. Aquilo que você tanto gosta, está salvo. Perdi meu tempo. Morri à toa, não precisava de nada disso não. Era só ter escutado essa luz aqui iluminada. É isso que Jesus está dizendo. O tempo todo. Jesus está dizendo assim, presta atenção. Jesus está dizendo assim, aquele que ama só os que lhe fazem bem, sabe nada de evangelho. Ame os seus inimigos, façam bem aqueles que te aborrecem, bendigam os que te amaldiçoam e ora pelos que mentem contra você. Vou repetir. Escreve isso lá no espelho da sua casa. Ame seu inimigo, faça bem a quem te aborrece, bendiga quem te amaldiçoa e ora pelos que te caluniam. E quem te ferir, oferece mais. E o que tirar a sua capa, não vai lá buscar para trás, entrega a túnica para ele não ficar mal vestido. Fala, padre, você levou a capa, leva a túnica, porque combina. Senão você vai vestir essa capa com a outra túnica e não vai ficar ruim. Roubou o toca-disco? Leva os vinil. O que adianta um toca-disco sem o vinil? Liga pro cara, fala assim, escuta, ó. Roubou os copos? Leva as garrafas de refrigerante. Então você deixa os refrigerantes pertinho dos copos. O cara não roubar os copos, quer ter refrigerante. Glória a Deus, irmão. O que nós estamos virando? Nós estamos fazendo de Cristo e do Espírito Santo cão de guarda, porteiro de prostíbulo, vigia de boate. Nós estamos colocando o Espírito Santo para guardar aquilo que não é para ser guardado, proteger o que não é para ser protegido, salvar o que não é para ser salvo. Em vez de ouvir o Espírito Santo para significar aquilo que tem que ser significado. Ele fala mais. E quem te pedir ou tomar o que é seu, não peça de volta. Jesus, que evangelho nós estamos vivendo. Tem gente que às vezes procura a gente para ver se amaldiçoa o mal pagador, para ver se ele finalmente paga a conta com juro. O cara me procura e fala, tem um cara aí, então vou morar por você. Você está corrompido, que você está ocupando seu lugar com o trem, em vez de ocupar seu coração com o trabalho. Por que você não vai trabalhar em vez de ficar aqui recebendo dívida? Vai trabalhar, rapaz. Quer ter os seus problemas resolvidos? Levanta de manhã e faz o quê? Trabalho, é? Aí ele diz assim, porque se você amar só os que te amam, que recompensa tereis? Até os pecadores, até canarim, periquito, ama quem ama. Se você fizer bem só quem te faz bem, que recompensa você vai ter? Os pecadores fazem isso. Aí agora ficou raso. Ninguém precisa do Espírito Santo para tratar bem quem tratou ele bem. Aliás, quanto mais pecador, mais ele trata bem só quem trata bem. Quer saber que uma pessoa está em pecado? É porque ele só trata bem quem trata ele bem. Só gosta de quem gosta dele. Comerciante. Então, amados, o que Jesus está falando?
Aquelas mulheres, as 5, levaram óleo? Levaram. Quanto de óleo elas levaram? Só o que cabia na lamparina. É desse jeito. Então tem gente que acha que o evangelho é para mal cumprir a obrigação. É isso que está acontecendo. É essa advertência que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo assim, ó, tem 3 tipos de trabalhador. Aquele que faz muito além da sua obrigação, aquele que faz além da sua obrigação, e aquele que mal faz no limite da sua obrigação. Então esse que está no limite da obrigação, ele é um servo mau e fiel, e infiel. Então, amado, não tem nada que traduz mais a nossa inutilidade do que o nosso esforço de ser apenas útil. Fazer a obrigação, isso é para demônio. É o que Jesus falou para Judas. Judas, por que você não faz logo aquilo que você entendeu que é a sua obrigação? Deus chamou o capeta para colocar a vida do Jó em ordem. Falou, ó, é o seguinte, você vai lá, você mexe em tudo na vida de Jó, no limite da sua obrigação. E o que o capeta fez? Tudo que passou a ser a sua obrigação. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Ainda que um anjo vira demônio, ele não perde o emprego. Cuidado, você não está tentando garantir na sua vida aquilo que nem os demônios perderam: o emprego e a utilidade. Porque você se limitou a ficar no quê? No cumprimento da sua obrigação. Torcendo para que alguém fale com você para livrar você do quê? Da obrigação. E você não ter que assumir de fato a sua responsabilidade. E eu queria terminar esse testemunho, porque a gente vai compartilhar a mesa hoje. Por isso que Jesus está sempre trazendo de volta para a mesa. Porque a mesa é o lugar onde você pode ensinar. Meu Deus do céu, ensina seus filhos o mais cedo que você puder. Estava falando isso com os irmãos do Ministério Infantil. Mais cedo que você puder, mais cedo, você ensina essa menina que mesa não é lugar de assumir o direito de comer, senão você está criando uma cachorrinha. Você está criando uma ameba. Está entendendo, não? Agora, você quer criar um ser humano? Assim que ela começar a entender, você estimula ela a repartir antes de comer. Mesa é o lugar para a pessoa aprender que ela não está ali para comer o que ela gosta, muito menos o que ela precisa, mas para ela viver e aprender a entregar o que ela pode. Ela percebeu o outro. E aí, meu irmão, na liberdade que nós temos aqui, construindo conhecimento, você estava falando uma coisa, veio uma luz de revelação aqui. Amém? Eu vou entregar. Aparentemente, os dois fizeram a mesma pergunta, mas essencialmente eles fizeram perguntas totalmente diferentes. Porque fica parecendo que os dois fizeram a mesma pergunta, porque eles falaram assim: quando foi que te vimos? Então a pergunta começa igual, mas da metade para frente ela vira outra pergunta. Porque um pergunta assim: quando foi que te vimos e te demos? E o outro pergunta: quando foi que te vimos e não te demos? Então um está perguntando: quando foi que eu exerci minha responsabilidade mesmo sem perceber? E o outro já está, para não dizer uma coisa feia, ele já está apavorado. Porque ele está dizendo: quando foi que eu te vi e não cumpri a minha obrigação? Responsabilidade é aquilo que você assume o tempo todo, mesmo não percebendo qual é a sua obrigação. E obrigação é aquilo que você faz por fazer, porque você não quer perder o seu direito.
são perguntas iguais com motivações totalmente diferentes. Quando você ultrapassa o limite da sua obrigação, você exerce a sua responsabilidade, mesmo sem perceber. Porque você não está interessado em ser percebido. Agora, quem está interessado em ser percebido, não passa do limite da sua obrigação. Porque no fundo está querendo é ser salvo. Rapaz, que coisa forte. Você quer saber que você está cumprindo sua responsabilidade? É quando você faz isso, até sem perceber. Você entrega, sem nem perceber que você entregou. Você vê uma vida sendo transformada sem nem perceber. Porque você não está fazendo aquilo com a intencionalidade de ser percebido. Você está fazendo aquilo movido. É quem você é. Não é o que você faz, não é o que você tem, não é o que você precisa, não é o que você está buscando. É quem você é. Você é assim. Você é assim com todo mundo. Você é assim o tempo todo. Você é assim toda hora. Você é assim com o inimigo e com o amigo. Você é assim quando está fácil, quando está difícil. Você é assim tendo dinheiro ou não tendo. Meu Deus! Você viver Jesus sem perceber que era Ele. Que redenção! Porque se você perceber que é Jesus e fizer, está ruim. É você fazer o bem para alguém quando ele não parece Jesus. Porque se parecer, não faça. Se você achar que está fazendo para Jesus, não faça. Até você conseguir fazer, sem perceber que é Jesus. Só porque é assim que você é. Porque senão é religião. Se não é crença, é interesse, é corrupção. Isso até pecador faz assim. E aí, vai lá em 1 Samuel, e eu vou contar uma história em 3 minutos. A eleição de Davi, já que hoje é eleição. Samuel saiu de casa para eleger o novo rei. Dia de eleição na casa de Jessé. E por quê? Porque Deus um dia permitiu que um homem fosse eleito só para o povo entender como é que não funciona a partir daquilo que o povo acha que funciona. Então tem hora que a gente só vai saber o que é de fato eleição. Segura só um pouquinho. Senta aí, segura aí. Segura aí, gente. Seguinte, tem hora que a gente só vai entender o que Deus realmente quer depois que Ele entregar para a gente o que a gente quis, para perceber que não era o que Ele queria dar. Então tem hora que Deus entrega para a gente exatamente o que você pediu, para você desapontar de vez, e não para insistir na receita. E aí na fidelidade de Deus, ele fala, pede aí. E aí ele fica segurando a onda com a bondade e a misericórdia. Ele fala, eu vou te dar o que você pediu e vou te segurar aqui com a bondade e misericórdia, porque se não fosse a minha misericórdia, você estava destruído a partir do que você pediu. Então eu vou te dar. Aí o povo falou, queremos um rei? Ele falou, tá bom. Como é que é o rei que vocês querem? Não queremos um rei assim, desenharam o rei. Deus entregou o desenho, Saul, para lascar com a vida do povo. Eu nem sei se Saul matava com a mão direita ou com a esquerda. Eu só sei que Saul era aquilo que o povo queria que ele fosse. Para uns e para outros. E dorme com esse barulho. Sabe o que Saul era? O cumprimento da expectativa humana daquele homem que vai resolver os interesses de cada um. É isso e ponto. E Deus deu. E Deus deu. E aí, a hora que o povo veio reclamar do Saul, ele veio reclamar pedindo outro Saul, rapaz. A ponto de que o próprio profeta, presta atenção na gravidade. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, presta atenção, tanto que essa situação é grave, que o próprio profeta de Deus, sabe quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus são nós, homens e mulheres que estão ouvindo Deus todo dia.
homens e mulheres que têm a responsabilidade de redirecionar o povo no propósito de Deus. E o Brasil está carregado de profetas, homens e mulheres de Deus, que parece que todo mundo, nós ficamos cegos, e nós estamos querendo corrigir um erro com outros erros. E o povo agora estava querendo ficar livre de Saul com outro Saul. É só um Saul feito no outro forno. A ponto que o próprio profeta falou, Eliabe. E Deus zangou com Samuel, falou, Samuel, pelo amor de Deus, vocês não aprenderam a lição? Ô povo duro de entendimento, igual Jesus falou para os meninos no caminho de Emaús. Será que vocês não aprendem nunca? Será que você não percebe que o povo resolve pela aparência, resolve pelo currículo, resolve pelo tamanho, resolve pelo poder, resolve pela força, e eu não é assim. E aí ele fez a pergunta, falta algum dos seus filhos? Eu falei, tem lá o menorzinho, o caçula, traz ele. Porque aí Samuel falou, ninguém aqui faz nada, até todos terem lugar aonde? Na mesa. Então, amado, eleição não é para resolver quem ocupa o cargo. Eleição é para revelar quem assume o lugar. E foi porque Davi assumiu o lugar que ele conseguiu enfrentar quem tinha ocupado o cargo, achando que porque ocupou o cargo tinha assumido o lugar. E agora o que é mais grave? O Espírito de Deus veio sobre Davi e saiu do Saul. O Saul agora ficou perturbado. Pensa um homem que já era o cara errado, no lugar certo, doido da cabeça. Agora, porque o Davi tem o Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, povo de Deus, não vamos resolver as coisas como todo mundo resolve. Não vamos ser mais um na multidão, simplesmente fazendo coro com aquilo que ninguém precisa do Espírito Santo para falar. O Davi, porque assumiu o lugar, ele foi capaz de trabalhar para quem ocupava o cargo, mesmo sendo quem ocupava o cargo o inimigo dele. Só para fazer uma redução de dano. Porque quem ocupava o cargo ficou louco da cabeça, e louco não podia ser contrariado, porque aí ele ficava, era insano. E o Davi ia lá, pelo menos para acalmar ele, para ele ser só burro, em vez de ser doido. Pensa um cara estúpido e ensandecido. Davi ia lá, pelo menos garantir que ele ficasse calmo, porque ele ficava só estúpido. Não teve problema. Glória a Deus. Porque o fato de Deus identificar quem Ele quer que assume o lugar, não quer dizer que essa pessoa necessariamente vai ter que ocupar imediatamente o quê? O cargo. Ele assume a responsabilidade de quem assumiu o lugar e fica à espera de ocupar o quê? O cargo. Só que hoje no Brasil, quem não ocupa o cargo acha que não tem responsabilidade com o lugar que assumiu. E não só para de trabalhar em favor do povo, para acalmar a situação, como começa a trabalhar contra quem está no cargo. Ou eu estou enganado? Amém, irmãos? Seguinte, quem assume o lugar já começa a libertar o povo dos seus problemas, mesmo antes de assumir o cargo. Por isso que Davi já matou o gigante fora do cargo, só porque assumiu o quê? O lugar. Então quem assumiu o lugar não precisa ocupar o cargo para poder resolver o problema do povo. Glória a Deus, amado. Ele já assumiu o lugar, né? O problema é dele. Terceira coisa grave, quem assume o lugar consegue ser o melhor amigo do filho do seu pior inimigo. Você escutou? Vou falar devagarzinho. Quem assume o lugar consegue ter a nobreza de ser o melhor amigo do filho do seu pior inimigo, que está ocupando o cargo. E sendo assim, salva o filho do seu pior inimigo das loucuras do seu pai que ocupa o cargo. Só porque assumiu o quê? O lugar. Tá bom ou preciso explicar mais detalhado? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E por último,
Um homem que assume o seu lugar não expõe seu inimigo quando ele está defecando suas intimidades. Em outras palavras, não joga fezes no ventilador. Porque enquanto Saul defecava suas intimidades, Davi podia ter visto naquilo a oportunidade de se beneficiar dessa condição. E, no entanto, ele foi honrado o suficiente para dizer para Saul: eu podia ter acabado com você enquanto você defecava suas intimidades. Mas a nobreza me fez não sair do lugar. Esse é o tipo de povo que Deus quer para essa nação. Tá bom, irmãos? Porque senão não estão ficando doido. E a nossa lamparina não vai aguentar o fim da missa. E aquele trenzinho que você guardou para o futuro vai ser tirado e entregue para quem assumiu a sua responsabilidade e não para quem quis garantir o seu direito. E sabe qual é a desgraça daquele cara que perdeu o talento dele? É que, para maldição dele, Ricardo, ele perdeu o talento, mas não perdeu o emprego. E tem gente que, tentando salvar o emprego, não percebe que está comprometendo o seu talento. E a única coisa que ele não vai perder é o quê? O emprego. Aleluia. Vamos partir o pão, amados. Vamos nos redimir uns aos outros. Vamos servir uns aos outros. Vamos repartir o pão com quem nos fere. Vamos comungar a virtude com quem tem potencial de destruir a gente. Não vamos nos proteger uns aos outros, mas vamos libertar uns aos outros. Amém? Recebe o pão aí agora, sirva alguém, abençoa alguém, reparte. Entenda que a mesa é lugar daqueles que querem assumir o lugar. Mesa não é lugar de quem quer ocupar o cargo. E aí Jesus fala uma coisa grave, presta atenção nisso aqui, para você ensinar seus filhos. Aqueles que querem ocupar o cargo de quem governa não pertencem ao reino. Jesus diz assim: no mundo as pessoas querem ocupar o cargo de quem governa. Entre vocês não vai ser assim. Entre vocês vão querer assumir o lugar de quem serve. Aleluia. Não dispute o cargo de quem governa sem antes assumir o lugar de quem serve. Hoje é dia de eleição, para você falar amém para quem você entendeu que está assumindo o lugar de quê? Servir. Ainda que ele não ocupe momentaneamente o cargo. Se o seu candidato não ocupar o cargo hoje, você liga para ele. Se o seu candidato hoje não ocupar o cargo, você liga para ele. Fala: companheiro, eu estou te ligando para lembrar você que eu e você assumimos lugar. Então, pelo amor de Deus, não é porque você ainda não pegou o cargo que você não está no lugar. Lembra ele qual foi o lugar que ele assumiu. E que você amém disso. Porque quando dois testificarem de alguma coisa, essa verdade será estabelecida. Hoje é o dia de você repartir o seu pão com quem você vota. E entender que ele não vai ocupar um cargo para ajudar você, mas que você está sendo amém dele para que ele assuma o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos repartir o pão com o outro aí, abençoar a vida um do outro. Amém, meu irmão, alegria. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria rapidinho também que você,
vai trocando aí, mas ao tomar o cálice da ceia hoje, você lembrasse de algo para a gente costurar tudo que nós conversamos aqui essa manhã. Tudo que nós conversamos. Davi, quando ele ouve e assume o lugar que é dele, a Bíblia vai dizer que ele começa a guerrear com animais. Ele mata leão, mata urso. Depois ele vai matar o gigante, algo muito grande, vai matar o gigante. Depois ele assume o cargo dele. Mas o mais louco de tudo isso, Marlos, é que a maior dificuldade que Davi foi encontrar foi contra ele mesmo. E como Paulo Júnior mesmo disse, Thales, ele era mestre em assumir o lugar, mas foi assumindo um cargo que ele se distraiu. Cuidado para não se distrair quando Deus te colocar no lugar do cargo, seja qual ele for, mas que você possa ter o coração de Davi. Não foi os animais, não foi o gigante. O desafio mais difícil era com ele mesmo, mas ele foi humilde e sensível de ouvindo o irmão arrepender a tempo. Em nome de Jesus, tomemos todo o cálice aí. Davi, enquanto assumiu o lugar, protegeu todo mundo, cuidou de todo mundo. No dia que ele assumiu o cargo e saiu do lugar, ele matou o irmão. Ele matou o irmão, porque se viu no direito do cargo. Por isso esse é o cálice que não leva em conta os pecados dos outros. Quem bebe desse cálice não trata o irmão segundo o seu pecado, porque o sangue foi derramado, o pecado foi tirado. Amém? E por isso nós estamos aqui para servir uns aos outros. Esse é o nosso lugar. Bebei dele todos. Gente, eu não sei se você já votou, mas se você ainda não votou, saiba que você já foi eleito. Fala para quem está do seu lado aí, não sei se você sabia, mas hoje você foi eleita. Vai lá votar como quem já foi eleito. Eleito para fazer a vontade de Deus, amém? Eleito para identificar aqueles que vão assumir o lugar. Nós não estamos votando em quem vai ocupar o cargo, nós estamos votando em quem vai assumir o lugar, ainda que momentaneamente não esteja ocupando o cargo. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, a iluminação, a revelação, se você ainda está em dúvida, busca, amado. Chega lá na sua cabine de voto e fala assim: fala, Deus. Fala, Deus, eu estou aqui no lugar, ninguém está vendo. Fala, Deus. Amém? E aí, pá. Tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, vamos em paz, um dia de alegria. Sabe o que é aquilo ali? Alguém sabe o que é aquele QR Code? Não. É o endereço do lugar. Ali é o lugar onde quem assumiu o lugar assume também suas responsabilidades, tá bom, amado? Aquilo não é o endereço, tá bom? É o endereço do lugar onde os recursos cumprem o seu propósito. Vamos em paz.